Bem-vindos, eu sou Adriano, professor de artes. Gente, hoje a gente vai conhecer alguns elementos importantes das artes visuais. Nós vamos definir as artes visuais, mostrando seus aspectos essenciais, trazendo seu detalhamento teórico e prático. Só uma curiosidade, esse aqui é uma obra de Almeida Júnior, Caipira Pica no Fumo, de 1893, uma obra muito bonita da nossa história brasileira. Então, antes da gente começar, hoje nós vamos ver os elementos formais das artes plásticas. Mas antes de começar tudo, a gente tem que poder definir de certa forma o que é arte. Eu sempre falo assim que essa definição que eu estou colocando aqui é uma definição que, vamos colocar assim, que está 97% certa. Ela não está 100%, que é difícil uma definição que chegue à altura do que é arte. Mas a coisa que eu quero que vocês lembrem sempre na cabeça de vocês é que arte é expressão humana. Sempre é expressão humana, uma coisa que vem de dentro para fora dessa forma humana de ser nosso. E ela pode ser representada por um meio. Meio o que é? Meio é um veículo, ou seja, a forma que eu trago alguma coisa para você. Pode ser plástico, sonoro ou corporal. O que é plástico? Plástico é tudo aquilo que a gente está vendo, tudo aquilo que é representado graficamente, que a gente pode enxergar. Sonoro. Por que eu não coloquei música? Porque nem todo som é música. Então, todo tipo de som pode expressar alguma coisa. Eu estou aqui parado, ouço uma sirene. Está dizendo o quê? Está dizendo que pode ser uma polícia, pode ser uma ambulância, pode ser uma fábrica que está terminando o turno dela. Mas não é música, mas pode ser música também. Uma música lá longe, estou ouvindo aquele som. E eu identifico que é música. E corporal. Por que corporal? Porque o nosso corpo é um suporte. O que é suporte? Suporte é algo que tem altura, largura e profundidade. É alguma coisa que tem 3 dimensões. O suporte ele é usado como instrumento. Então, no caso, vamos pensar assim, teatro. O teatro usa o corpo como instrumento. A dança usa o corpo como instrumento de expressão. E lembrando vocês, então, nessa concepção que a gente está vendo aqui, nós temos o quê? Um emissor, um meio e um receptor. É uma mensagem. Eu emito uma mensagem que vai por um meio, que pode ser sonoro, plástico ou corporal, e chega até o quê? Até um receptor. Aquele receptor vai entender o que eu estou falando. Então, seja uma mensagem que vai daqui até ali. Beleza? E vamos fazer uma definição de artes plásticas para a gente entender um pouquinho mais esse mundo visual das artes visuais. É a expressão feita a partir de imagens, que podem ser literais ou abstratas, tais representações ou materializações trazem o sentimento do artista através de traços, cores e formas. Primeira coisa, o que é o literal e o abstrato? Eu tenho uma amiga que ela se chama Cristiane. Só que a Cristiane, como eu tenho muita amizade com ela, eu chamo ela de Cris. O que é Cris? Cris é um apelido. Cristiane, Cris. O que eu fiz? Eu fiz uma abstração do nome, ou seja, eu cortei a metade do nome e usei somente uma parte do nome para poder chamar ela. Nas artes visuais a mesma coisa. Digamos assim, eu vou desenhar um vaso. O vaso está ali, o desenho, ele inteirinho, bonitinho. Então, estou fazendo o vaso literalmente, com os 2 pedaços, tal, faço toda a silhueta desse vaso. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse vaso abstrato. O que eu faço? Pego esse vaso, corto na metade e faço somente a linha de um lado. Por quê? O meu olhar vai sugerir o outro lado que não aparece. Então, eu fiz uma abstração de uma figura, ou seja, eu coloquei uma meia figura, mas eu coloquei a intenção de que fosse aquela figura primeira que eu tinha falado. É um vaso, mas desenhado somente um lado. Aí eu tenho algo abstrato. Ok? E a coisa mais importante, trago o sentimento do artista. Já viu falar que, de repente, a gente está vendo uma obra, a gente vê o traço do artista, vê o estilo do artista? Exatamente isso. A sua interpretação pessoal daquilo que ele está vendo, está passando para você. Lembrando, estava esquecendo, que as artes visuais, elas têm esse senso que nós temos de beleza que vem lá da antiga Grécia. A Grécia, eles começaram a ver que existia a necessidade de evidenciar o belo, evidenciar o perfeito. Por isso que você vê das esculturas gregas que nós conhecemos, que nós vimos muita essa coisa do corpo, muita coisa do rosto. Então eles começaram a deixar o belo muito legal. Mas o escultor grego, ele era bem esperto. O que ele fazia? Ele não pegava uma pessoa e esculpia ela perfeita. Ele pegava o melhor nariz, o melhor boca, o melhor olho, juntava tudo aquilo e fazia uma escultura. Então ele não fazia uma coisa literal do que ele estava vendo. Ele estilizava ou fazia. Ele fazia uma coisa completa, mas uma mistura, tipo um Frankenstein. Pegava o melhor de cada um. Roma já fazia o seguinte, Roma fazia o literal. Então a gente se fala que a Grécia faz o belo e Roma faz o grande. Então essa junção dos dois é que dá essa ideia que nós temos da estética moderna. E para vocês decorarem os 6 elementos das artes formais, eu fiz uma frasezinha que fica muito fácil vocês decorarem. Um homem caminhou até a montanha amarela e achou um quadro na areia. Olha que interessante. Quando você fala essa frase, você começa a visualizar. Um homem. O que é um homem? Quando você vê um homem lá longe, ele é um pequeno ponto, uma coisinha bem pequenininha. E o ponto
Porque o homem é o primeiro contato gráfico numa superfície. Quando você pega um lápis e bate em cima do papel, só toca no papel, você produz o ponto. Esse é o elemento básico das artes. Então ele está representado pela pessoa do homem. Caminhou. O que é o caminhou? Eu tenho um homem que caminhou no ponto A até o ponto B. Se eu fizer uma linha daqui até aqui, eu tenho um traço, que é o segundo elemento, traço, que é uma trajetória. Interessante que o traço ele sempre direciona o nosso olhar para algum lugar. Então o traço é o segundo elemento das artes formais. Terceiro elemento, caminhou até uma montanha. O que é montanha? Montanha é literalmente um triângulo. Então um triângulo é uma forma. E essa forma ela está presente nas artes visuais também. E a gente já vai ver para frente quais são as separações dessas formas. Caminhou até uma montanha amarela. O que é amarela? Amarela é uma cor. Terceiro elemento. O que é cor? A cor é a reflexão da luz sobre o objeto. Aquilo que bate no objeto a luz e volta para nós, isso é chamado de cor, que a nossa visão começa a captar. E as cores são formadas pelas cores primárias, secundárias e terciárias, que a gente vai ver um pouquinho para frente também, não vou me atentar agora. Outro elemento, amarela, e achou um quadro. O que é o quadro? Quadro é chamado de superfície. O que é superfície? As artes plásticas, elas podem ser bidimensionais, ou seja, altura e largura, e pode ser tridimensionais, altura, largura e profundidade. O que é uma arte bidimensional? É uma pintura, porque você faz numa tela plana. Então a superfície, na verdade, ela é essa tela plana com lados infinitos. Então isso é chamado de superfície nas artes visuais. E nós temos a areia. Voltando, com relação à escultura. Você lembra que eu falei da profundidade também? Quando o escultor faz, aquela obra que ele está fazendo, ela pode ser considerada um suporte, porque ela é algo que você pode pegar. Então, é algo que tem 3 dimensões. E o escultor faz exatamente isso. Ele pega uma pedra, ele começa a esculpir, ele começa a trazer a forma naquela pedra. Então, aquilo ali pode ser um suporte, ou seja, um outro artista pode colocar alguma coisa acrescentando sobre aquela obra já feita. Beleza? E areia. O que é areia? Areia, nós podemos simbolizar a textura. O que é a textura? A textura é tudo que eu pego e eu sinto nos meus dedos uma sensação. Eu pego a areia, pego nas minhas mãos e sinto aquela coisa, assim, aquelas pequenas pedrinhas que fazem aquela sensação. Mas dentro das artes visuais, a textura também pode ser o quê? Visual. Ou seja, eu posso desenhar areia. Eu posso olhar visualmente a areia no 2D, ou seja, numa tela, parece que eu vou pegar e sentir. Mas na verdade é uma representação, uma ilusão de ótica, mas não deixa de ser uma textura, mas uma textura visual. Então, vamos fazer uma perguntinha para vocês. A arte é o quê? É uma expressão humana? Manifestação humana? Expressão artística? Manifestação artística? Dá uma pensadinha, responde para mim e já voltamos. Beleza, pessoal? Respondeu lá? É uma expressão humana. Você lembra que eu falei? Arte é expressão humana. Ok? Vamos em frente. Agora vamos falar sobre cada ponto um pouquinho mais detalhadamente. Ponto. É a forma básica das artes plásticas, é o ataque de qualquer instrumento gráfico no primeiro contato. Então, o que eu falei? Tocou no papel é ponto. E ele pode ser 3 coisas diferentes. Pode ser o encontro de 2 linhas, pode ser o poder da atração visual e pode dar origem ao puntilismo. Visualmente, agora falando. Quando eu pego 2 linhas e encontro elas aqui, esse momento aqui é chamado de ponto, ou seja, o encontro. Atração visual, por quê? Eu estou olhando essa forma, que é um círculo. Para onde teu olhar está sendo atraído? Para esse canto do teu ponto. Então, o ponto dentro das artes, ele atrai teu olhar para algum lugar. E essa obra aqui de Serrault, que ele foi um pintor que ele usou puntilismo, ele fez uma composição usando somente pontos. Pode ver. O nome dessa obra é Artista Trabalhando. Então, ele fez um autorretrato dele trabalhando. E ele fez somente com pontos. Olha que interessante. Beleza?
Nós temos agora traço, que também é chamado de linha. Uma sequência finita de pontos, um elemento visual que demonstra um direcionamento. A linha, na verdade, gente, é uma sequência de pontos. Se você colocar um ponto do lado do outro, bem encostadinho, ele vai fazer uma linha. Então, a linha é essa sucessão de pontos. E o que ela faz? Essa linha, ela demonstra um direcionamento, que eu falei. Se você faz uma linha virada para cima, você vai olhar para cima. Se você fizer uma linha para baixo, você vai olhar para baixo. Ele vai mostrar a direção do olhar para você. E ele pode ser reto, quebrado, misto, curvo ou ondulado. Vamos dar uma olhadinha visualmente. Uma linha reta, que eu falei, teu olhar é atraído pela ponta aqui para a ponta, que nós temos a mania de olhar da esquerda para a direita. Essa é uma linha reta. Curva, nós temos as quebradas, que são elas que são retas, mas elas mudam de direção. Nós temos as onduladas. E nós temos as mistas. O que é as mistas? É a C mais a D, ou seja, quebrada com ondulado. Eu vou reto, daí faço um ondulado, vou reto, reto, ondulado, reto, ondulado. Essas são as linhas principais das artes visuais. Nós temos a forma. A forma é interessante que, digamos assim, eu estou aqui no quadro negro e eu pego o giz e faço uma mancha bem grande. Quando eu faço aquela mancha bem grande, é simplesmente uma cor, é uma coisa solta. Mas no momento que eu pego o giz e passo em volta daquela mancha, se torna uma forma. O que é a forma? A forma é quando uma linha se fecha e dá origem a um conjunto. Então, na verdade, quando você fecha um conjuntinho, isso é uma forma. Digamos assim, eu estou aqui parado. Se você passar um lápis em volta de mim, na hora que você saiu desse ponto A, fez todo o meu corpo e chegou aqui no ponto A, você criou uma forma. Porque ele ficou em volta de mim, ou seja, ele fez um conjunto. Então, o que acontece? As formas podem ser divididas em racionais, que são as geométricas, ou livres, são abstratas e orgânicas, que nós temos aqui. As geométricas, quadrado, triângulo, retângulo, losango, são todas formas pré-determinadas, pré-pensadas, por isso que elas são racionais. E as livres são coisas que aparecem no acaso. Você está pintando, de repente fechou uma forma, sem querer apareceu uma forma ali. Então ela é ocasional, que elas são chamadas também de abstratas ou orgânicas. E nós temos a cor. O que é a cor? Que eu falei para vocês. Reflexão da luz sobre o objeto que é percebido pela nossa visão, sendo que a ausência da luz produz o preto e a mistura de todas as cores produz o branco. Quando eu estou falando de luz, eu não estou falando de tinta, eu estou falando dessa luz que a gente está vendo. Quando a gente vê todas as luzes juntas, produz o branco. Por quê? Quando você está me enxergando aqui, você não está vendo nenhuma cor aqui em volta de mim, porque são várias cores juntas, por isso que dá esse transparente, esse branco. Mas se eu apagar a luz, vai dar o quê? O preto, porque não tem luz nenhuma. Então a ausência é a escuridão. E lembrando vocês que preto e branco não é considerado cor. As cores são separadas em cores primárias, secundárias e terciárias. Quais são as cores primárias? Amarelo, vermelho e azul. Terciárias, as secundárias, vermelho, laranja e roxo. Agora, uma setinha aqui que eu já tinha passado outra vez, eu vou passar novamente. Faz um triângulo para cima, você vai fazer um amarelo, vermelho e azul. Você pode se lembrar do Super-Homem. Sempre tem as cores ali. Faz um triângulo para baixo, você vai ter o verde, laranja e roxo, que é as cores do Hulk e do Aquaman. Mistura as duas, no espaço entre as pontas, você vai ter as cores terciárias. Olha que interessante. Amarelo é uma cor primária. O verde é uma cor... O amarelo é uma cor primária. E o azul é uma cor primária. Amarelo com azul vai dar uma cor secundária, que é o verde. Assim, consequentemente, usando esse triângulo grande. Mas quando você usa os dois triângulos juntos, você vai ter um amarelo e um verde. O amarelo é uma cor primária e o verde é uma cor secundária. Mistura as duas, vai dar o verde amarelado, que é uma cor terciária. Então, dessa forma, é a separação das cores. Cores primárias, cores secundárias e a junção delas é as terciárias. E daí, mais para frente, vocês vão ver que tem as cores complementares, são as inversas, e tem as cores análogas, são as cores uma do lado da outra. Ok? E aqui é interessante, gente, como a gente está no meio de tecnologia, vocês têm que entender que quando surgiu a impressão revolucionou as artes, e principalmente as artes visuais. E hoje nós temos o modo CMYK. O que é o CMYK? O CMYK é o ciano, magenta, o amarelo e o preto. Você lembra que eu falei para vocês que o preto a gente não considera como cor? Qualquer objeto que você vê gráfico, que você vê impresso, um folheto, um folder, qualquer coisa, você vai ver que essas cores são feitas com transparência, ou seja, eu vou fazer um objeto amarelo, por exemplo, não, vou fazer um objeto verde. O que vai acontecer? Na impressão offset, primeiro eles vão fazer a impressão no amarelo, esse amarelo passa, e quando ele volta novamente do cilindro, é feita a impressão azul por cima desse amarelo. A mistura vai dar o quê? Vai dar o verde. Fez essa mistura, deu verde, eu quero agora evidenciar isso, eu passo novamente na impressão do CMYK, daí vem o quê? Vem o preto dando acabamento em volta dessas duas cores misturadas. Ou seja, dentro das impressões do CMYK, das impressões que a gente chama de offset, que são as impressões rápidas de revistas, folders,
até mesmo de outdoors, sempre vai passar as cores primárias primeiro, depois vai vir as cores secundárias fazendo as misturas, para depois surgir as terciárias, que daí vai ter o quê? Vai ter a porcentagem, mais cor dessa, menos cor dessa, para poder produzir a cor final que está lá. Então ele usa o mesmo princípio que nós temos aqui, dessas cores, só que sobrepondo para ter a impressão moderna que nós conhecemos hoje. Isso é curiosidade. Definição de superfície. Superfície é uma superfície plana com dimensionamento infinito, como se fosse uma folha de papel de tamanho infinito em 2 dimensões. Ou seja, a superfície pode ser uma parede, pode ser uma tela, pode ser o chão. Então, o local onde eu faço uma arte, que essa arte é 2D, ou seja, aquela uma arte achatada, que ela só tem altura e largura, é chamado de superfície. Isso não preciso nem dar exemplo, que é muito evidente. Uma questãozinha agora para a gente treinar que a gente viu até agora. Qual desses elementos faz parte da linguagem plástica? O figurino, o texto, o espaço, a linha? Responde para mim e já voltamos. Daí, pessoal, responderam? Vamos ver a resposta? A resposta é linha. Você lembra que eu falei para você? Ponto A, ponto B, quando você faz a ligação desses 2 pontos, produz uma linha, que é uma parte dos elementos formais da arte plástica. Ok? Vamos falar agora sobre textura. Elemento visual com que se expressa uma característica tátil pela ilusão de ótica, podendo também ser literal através da pintura, impressão e escultura. O que acontece? Que nem eu falei para vocês. Eu vou fazer uma pintura. Só que essa pintura, eu vou fazer uma pintura cubista sintética. Eu vou fazer uma colagem nessa pintura. Então eu pego um tecido e colo na pintura. Se eu passar meu dedo em cima dessa pintura, eu vou sentir o tecido colado. Então isso daqui eu estou tendo uma impressão tátil. Mas agora eu vou pensar o seguinte, eu vou reproduzir esse quadro, só que eu vou fazer ele cubista. Mas só que eu não vou fazer essa textura. Eu vou fazer uma textura visual. Ou seja, eu pego outro quadro, pego aquilo ali e imito o tecido, mas só na pintura. Daí quando eu passo a minha mão ali em cima, está liso, eu não sinto nada. Mas visualmente eu estou vendo aquela textura que eu já senti. É a mesma coisa que eu desenho uma árvore. Quando você toca numa árvore, você vê aquela textura da casca. Mas se a árvore está pintada, se for uma pintura lisa, você vai sentir ele lisinho, você não vai sentir nenhuma sensação. Mas visualmente você vai ver que existe a textura. Então essa é a diferença, que a textura ela pode ser visual ou pode ser literal. E ela é separada em 2 tipos, que é as orgânicas e as geométricas. O que é geométrico? Geométrico é o seguinte, é quando eu faço uma repetição no padrão. Digamos assim, já viu a pessoa que usa uma camisa cheia de bolinha? Então aquele monte de bolinha repetida é uma textura. Então ela é uma repetição de um padrão normal, ok? Mas ela pode ser orgânica. O que é orgânica? Orgânica é aquilo que a gente encontra na natureza. Digamos, a pele, nós temos várias ranhuras, árvore, nós temos várias ranhuras. Se você pegar uma cortina, você vai ver na cortina vários fios entrelaçados, uma textura. Então, tudo aquilo que a gente encontra ocasionalmente, que é uma coisa que foi construída sem intenção, mas é uma coisa que aconteceu. E isso é chamado de textura orgânica. E, para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender, eu trouxe 3 obras para vocês poderem dar uma analisada. A primeira obra é de Lindmark, de 1996. Essa pintura é chamada de textura. O que acontece? Aqui a gente não consegue enxergar, mas essa tinta aqui é uma tinta espatulada, ou seja, a espátula é como se fosse uma colher de pedreiro. Você pega aquela colher, você pega a massa e você joga na parede, né? É a mesma coisa aqui. Ela pegou uma pequena colherzinha, que é a espátula, e deu um toque na tela. Então, quando você passa o dedo aqui, você sente essas pontas aqui que elas ficam para fora. Se você olhar essa tela de lado, a tela é lisa assim, a tinta ela está assim, ó.
Então ela sai para fora da tela. Então você tem uma textura com a própria mão. Então essa textura você está sentindo nessa pintura. Aí uma textura literal, além de ser representada. Nós temos uma obra aqui de Albrecht Dürer, lá de 1495, é chamado do Grande Correio. Isso daqui é uma impressão. A impressão é feita através da gravura. O que é gravura? Lembrando vocês, eu pego uma madeira, faço pequenas ranhuras nessa madeira, ou seja, quando eu faço a ranhura, a madeira afunda. Daí eu passo tinta nessa madeira, pego um papel, coloco em cima dessa madeira e faço uma pressão muito forte. Na hora que eu tiro o papel, eu tenho uma impressão. É isso aqui que ele fez. Então ele fez essa impressão e quando você vê esse papel, que você passa a mão nesse papel, você vai sentir que a tinta, ela sobressai do papel. Então você vai sentir que aqui existe uma textura literal também, porque você vai sentir onde foi feita essa impressão. Você sente aquele murrinho da tinta aqui embaixo. Outra coisa, nós temos aqui uma escultura. Você lembra que eu falei? Aqui é um suporte, é uma coisa 3D. Ou seja, é uma escultura de Auguste Rodin, lá de 1865, é menina com rosas no cabelo. Então o que acontece? A textura aqui, você enxerga a textura pela própria sombra. Ó. Quando vem a sombra, você vê as rosas aqui. E se você colocar as suas mãos e segurar aqui, você vai sentir literalmente essa textura. Você vai segurar isso. Porque você consegue enfiar o dedo por baixo do chapéu, você consegue enfiar o dedo por baixo do cabelo, você consegue sentir os olhos, você consegue sentir a sobrancelha. Então são texturas táteis literais. E isso faz parte também das artes visuais. Ok? Vamos fazer um pequeno exercício para a gente tentar relembrar tudo que a gente viu? Responda no seu caderno. Quais são as cores primárias segundo o modelo RYB? RYB seria Red, Yellow, Blue. Também são chamados de cores pigmento, tá? Então, aquela primeira relação cromática que eu passei para vocês. E quais são as cores secundárias desse modelo? Você lembra que eu falei? Tem cores primárias, secundárias e terciárias. Quais são as secundárias? Responde lá e já voltamos. Beleza, gente? Respondeu lá? Posta lá no Class. Qualquer dúvida, passa no mural pra gente, ok? O que a gente aprendeu hoje, gente? Nós aprendemos exatamente os 6 elementos formais dentro das artes plásticas. Vamos lembrar eles? O primeiro elemento é o ponto, o segundo elemento é o traço, o terceiro elemento é a forma, o quarto elemento é a cor, o quinto elemento é a superfície e o sexto elemento é a textura. Muito fácil. Lembra da frase? O homem caminhou até a montanha amarela, achou um quadro dentro da areia. Fez essa frasezinha, você vai achar os 6 elementos muito fáceis e na hora que você tiver que lembrar, não vai ter erro, beleza? Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Qualquer dúvida é só falar com a gente pelo mural. Um abraço e até a próxima aula. Até!